Nos anticolinérgicos, é importante observar que eles incluem os muscarínicos, antipsicóticos, antidepressivos tricíclicos e antihistamínicos. São fármacos, são chamados de anticolinérgicos. A distinção entre o uso farmacológico e o uso de droga é simplesmente a quantidade que se usa. As características, no caso dos anticolinérgicos, o paciente pode vir a ter agitação, alucinações, pupilas fixas e dilatadas, visão borrada em circunstância desse uso, pele e mucosas secas, ruborização, febre, retenção urinária e taquicardia. Lembrando que tudo isso são circunstâncias do uso desses anticolinérgicos em grande quantidade, que aí vem a ser uma droga, o uso ruim. Só que existem também os efeitos colaterais, que alguns pacientes podem vir a ter. Por isso que essa medicação deve ser utilizada conforme a orientação médica. No caso da confirmação diagnóstica, faz-se uma análise toxicológica do sangue e uma análise toxicológica da urina, que nós já vimos de uma forma mais pormenorizada naquela tabelinha no começo do vídeo. E como tratar essa circunstância? Trata-se apenas da forma sintomática e, logicamente, vai se diminuindo o uso para que o paciente possa reverter essa circunstância. Os alucinógenos, por sua vez, incluem algumas substâncias importantes, como, por exemplo, dietilamina do ácido lisérgico, quer dizer, é o LSD, é uma droga, psilocibina, mescalina, fenciclidina, o PCP, ketamina, ibogaína e bufotenina. As características clínicas pelo uso desses alucinógenos de uma forma ruim, de uma forma errada, enquanto drogas, a intoxicação pelas drogas, pode levar o paciente a ter tontura, agitação, desorientação no tempo e espaço, amnésia, alteração de memória, alucinações, paranoias, comportamento violento, pupilas que podem ser grandes ou pequenas, nistagmo horizontal ou vertical, movimento dos olhos, ataxia, que é a incoordenação, hipertonia muscular, pode ter efeitos analgésicos, uma hiperreflexia e a mioclonia. Esse paciente pode desenvolver algumas alterações pela intoxicação a drogas, no caso dos alucinógenos, que pode ser uma hipertensão, uma hipertermia maligna, aquela febre constante sempre. Pode desenvolver o status epilético, que pode ser aquelas convulsões constantes, como inclusive a morte. Esses sinais e sintomas costumam se resolver em 24 horas, ou seja, não há necessidade de tratar. Mas, logicamente, é importante sempre frisar que na intoxicação por drogas deve-se diminuir a dose, ou na abstinência deve-se cuidar do tratamento para que o paciente possa reverter o quadro. Quanto aos inalantes, é importante frisar que eles incluem também algumas substâncias importantes, por exemplo, solventes voláteis, como por exemplo a cola. Paciente que está trabalhando com cola, né, que constrói móveis ou conserta sapatos, utiliza de uma forma geral, que fica inalando com certa frequência. Também nitritos voláteis, anestésicos, propelentes. Quais são as características nesse caso dos inalantes? O paciente com uso contínuo pode vir a desenvolver euforia seguida de depressão. É uma labilidade emocional. Comprometimento da respiração, irritabilidade, ansiedade, tremor e a presença de convulsões. Como tratar esse abuso por inalantes? Não existe um tratamento específico. Inicialmente, deve-se evitar essa continuação da toxicidade e, a partir daí, o tratamento pode vir a ser sintomático se houver necessidade. Ainda dentro das causas dos estados confusionais, após drogas, vamos relatar para você alguns conhecimentos acerca de distúrbios endócrinos. Nesse sentido, falaremos sobre hipo- e hipertireoidismo, hipo- e hiperglicemia, hipo- e hiperadrenalismo. Hipotireoidismo, hipo diminuído, uma diminuição dos hormônios da tireoide T3, T4. A causa mais comum do hipotireoidismo é o tireoidite de Hashimoto. E o que é que isso significa? Significa que é um distúrbio autoimune, que o organismo reage contra si próprio a nível de tireoide e diminui essa quantidade de hormônios. Os sinais e sintomas característicos do hipotireoidismo
são fadiga, depressão, ganho de peso. Olha só, hipo com ganho de peso. É o contrário, né? Só para você aprender direitinho. A constipação, a bradicardia, pele seca e perda de cabelos, como pode ser observado nessa figura. Essa figura mostra para a gente as características clínicas do hipotireoidismo. Essa paciente apresenta falta de expressão facial, além de palidez, pele dela bastante seca, como se pode observar, perda de cabelo na região lateral das sobrancelhas, edema facial, alargamento do nariz e queda da pálpebra dessa paciente, característico do hipotireoidismo. E se esse hipotireoidismo for profundo, pode-se observar o estado confusional, o coma ou a demência. Os distúrbios cognitivos decorrentes do hipotireoidismo são a falta de expressão emocional. Você observa, inclusive, essa paciente aqui, você não sabe se ela está alegre, se ela está triste. Existe o retardo psicomotor, possivelmente uma agitação e a psicose, ou loucura mixedematosa. No exame clínico do paciente com hipotireoidismo, que é um distúrbio endócrino que pode causar o estado confusional, tem-se a disartria, a surdez, a ataxia e um retardo do relaxamento dos reflexos tendinosos. No caso de exames laboratoriais decorrentes dessa circunstância clínica, os níveis séricos baixos de hormônios T3 e T4, triodotironina e tetraiodotironina ou tiroxina estão baixos. E há um aumento do nível do hormônio estimulante da tireoide, o TSH, está aumentado, T3 e T4 diminuído. O tratamento nesses casos é o da causa precipitante e é o do distúrbio tireoide subjacente. No hipertireoidismo, a causa decorrente é a doença de Graves. E essa doença é também um distúrbio autoimune, assim como a do hipotireoidismo. E neste caso específico, o paciente pode desenvolver ansiedade, palpitações, sudorese e perda de peso. No hiper, perda de peso. As características clínicas próprias desse hiper são a oftalmopatia com exoftalmia. Olha só, a pupila dela está mais para fora, como pode ser observado. E outra coisa importante aqui é o mixedema pré-tibial. Dá para observar aqui claramente. Se for um hipertireoidismo profundo, observa-se a presença de estado confusional, ou coma, ou inclusive o óbito, e podem ocorrer convulsões. Se o paciente for jovem, ele pode apresentar agitação, alucinações e a psicose, que nesse caso chama-se crise tireotóxica ativa. Mas se ele tiver mais de 50 anos com hiper, ele apresenta um embotamento, é um paciente assim mais para dentro, mais fechado, ou deprimido, que é crise tireotóxica apática. O exame neurológico desse paciente evidencia um tremor fisiológico, um tremor de ação exagerado. O que é um tremor de ação, para relembrar? Vai pegar, por exemplo, uma caneta para escrever, tem a intenção de pegar a caneta para escrever e aí treme nessa intenção de fazer. Pode vir a desenvolver também hiperreflexia e clônus no tornozelo e respostas plantares extensoras. Só que esses dois casos, do clônus e da resposta extensora, são mais raros de acontecer. No diagnóstico do hipertireoidismo, T4 e T4 livre no soro estão aumentados, assim como T3 e T3 livre no soro também está aumentado. E o TSH está diminuído. No tratamento do hipertireoidismo, faz-se apenas a correção dos distúrbios específicos. Sobre a hipoglicemia, é importante destacar que ela se trata de uma encefalopatia hipoglicêmica que pode reagir rapidamente e, neste caso, necessita de um tratamento definitivo. As causas mais comuns da hipoglicemia é a overdose de insulina. Claro que existem outras causas preponderantes, mas o excesso de insulina faz com que a quantidade de açúcar no sangue diminua rapidamente. E as demais causas, as outras causas? Fármacos hipoglicemiantes orais, o alcoolismo, a má nutrição, insuficiência hepática, insulinoma, fibromas não secretores de insulina e sarcomas ou fibromas. Sintomas neurológicos importantes, neste caso, se desenvolvem em minutos e horas. E que achados clínicos decorrentes têm-se? Ataque cardíaco, a sudorese, uma dilatação pupilar e o estado confusional com sonolência ou com agitação.
Mas o paciente também pode vir a desenvolver o coma hipoglicêmico. E aí ele apresenta inicialmente uma espasticidade, respostas plantares extensoras, uma postura de decorticação ou de descerebração, que nós também já estudamos quando falamos no exame clínico, movimentos oculares anormais, pode haver uma perda dos reflexos pupilares, depressão respiratória, bradicardia, hipotonia e hiporreflexia. Como diagnosticar essa hipoglicemia? Pelos níveis sanguíneos de glicose. E como tratar a hipoglicemia? Administra-se, logicamente, glicose. Logicamente, também é importante levar ao paciente informações acerca, por exemplo, do uso excessivo da insulina, do álcool, etc., de acordo com o que ele tenha, para que se não só administre glicose, mas também que se previna que isso possa se repetir. É isso aí, pessoal. Obrigada por assistirem a mais um vídeo e não se esqueçam de curtir as aulas, se inscrever no canal e indicar aos amigos.